vamos examinar as Escrituras. Eu quero refletir com vocês a respeito de padrinho. De onde saiu essa ideia? Ela é bíblica, ela não é bíblica? Vamos lá? Os padrinhos não têm origem nas Sagradas Escrituras. O que acontece? Na igreja primitiva, ela era perseguida e, como os cristãos estavam sendo assassinados, eles tinham medo, eles temiam por aqueles que chegavam, pois os batizados normalmente eram adultos. E aí, como que você poderia saber se não era um romano infiltrado para descobrir onde vocês estavam e para assassiná-los? Então, com a prática da vida nesse contexto, surgiram as primeiras testemunhas, os primeiros padrinhos. Alguém que apresentava essa pessoa para ser batizada, apresentava para a comunidade cristã, e essa comunidade cristã poderia batizar a pessoa de acordo com o testemunho do seu padrinho, ou da pessoa que eu estava apresentando à comunidade cristã, na igreja primitiva. E essa prática ela passou a ser mais constante. Nós vemos, por exemplo, que no livro de Atos, no capítulo 8, o eunuco etíope é batizado por Filipe sem nenhum padrinho, sem nenhuma testemunha. Em Atos 16, toda a família de Lídia e do carcereiro de Filipos também é batizada sem nenhuma menção dos padrinhos ou das testemunhas. Então não existe mandamento bíblico para isso. Quando a prática dos batismos infantis foram legitimadas, não que antes não houvesse batismo infantis, sempre houve. Quando eram batizados a família toda, as crianças também eram. E isso desde sempre. Só que a maioria das pessoas que eram batizadas eram adultos. Essas crianças, elas precisavam de alguém que respondesse, que iria auxiliá-las e ensiná-las e educá-las no caminho cristão, na vida cristã, se os seus pais faltassem, se os seus pais morressem. Então o padrinho assumiria a responsabilidade de criar essa criança, que ele foi padrinho, na vida cristã, educando-os ou as educando no caminho do Senhor. Eles se comprometiam a educar essas crianças. No século 4 e 5, o costume já estava estabelecido, especialmente aqui no Ocidente. O Concílio de Elvira, cerca de 305 depois de Cristo, já menciona padrinhos em regras disciplinares. E no Concílio de Trento, do século XVI, nós vemos o reforço do papel dos padrinhos como os responsáveis espirituais dos batizandos, proibindo que fosse apenas uma formalidade como é hoje, pois hoje virou uma formalidade, é apenas algo social. Com o tempo, os padrinhos ganharam uma função de serem os substitutos dos pais, passando a assumir compromisso de sustentar seus afilhados, no caso da ausência dos pais, da morte dos pais. Só que hoje não é legalmente aceito isso. Eles não têm responsabilidades legais. Então nasceu da prática da igreja primitiva por necessidade pastoral, para que essas pessoas que chegavam para ser batizadas tivessem o testemunho de alguém de dentro da igreja. E essas pessoas eram que garantiriam o apoio espiritual e a educação religiosa. Na forma atual, um padrinho ou madrinha
respondendo na cerimônia, assumindo deveres espirituais e morais, foi sendo moldado pela tradição católica, principalmente entre os séculos IV e XVI. Nós podemos resumir isso da seguinte forma: não é bíblico, mas foi necessário na prática da vida cristã, principalmente na época da igreja primitiva. Então não aparece na Bíblia. As crianças, elas passaram a ser confiadas aos padrinhos em relação à educação religiosa e eventualmente a sua educação ou o seu sustento. A função espiritual simbólica, ela é simbólica e também cultural, social em muitas famílias. Não é bíblico. Não temos necessidade de ter padrinhos hoje. Não temos necessidade de termos testemunhas. Porém, o que as igrejas fazem hoje é o seguinte: você não é cristão, sua esposa não é cristã, mas vocês querem batizar na igreja. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que arranjar alguém de dentro da igreja para ser o padrinho das crianças, ou para, em algumas igrejas, nas protestantes, apresentá-las. Vou citar um exemplo. O meu neto Gustavo, quem apresentou ele para o batismo fui eu. Então consta no batistério dele que ele foi apresentado pelo avô e que o avô se tornou responsável pela educação cristã dele. Apesar que hoje é uma mera formalidade, pois as convivências são afastadas, não são tão próximas, não tem como o padrinho educar o seu afilhado ou afilhada na vida cristã. Muitos moram em outras cidades, então ficou só uma coisa socialmente aceita, uma tradição, que hoje não é útil. É isso.